escolha está numa fábrica de milagres em nome de Jesus. Vamos ler esse texto em nome de Jesus. Êxodo, capítulo de número 3. Eu quero ler com você, primeiramente, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Vamos para o versículo agora de número 10. O versículo de número 10 diz assim, do mesmo texto: Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o meu povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém, querido? Se assente no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem um plano para a nossa vida, e o desejo de Deus é que nós comecemos a ter interesse de conhecer esse plano de Deus. Não existe nenhuma pessoa que é salva no Senhor que não haja um plano. O primeiro plano e o plano maior de Deus, ele foi estabelecido na cruz, que é o plano da salvação. Mas eu sempre digo que Deus não é um Deus de um presente só. Deus é um Deus de uma multidão de presentes. Presentes são bênçãos, mas Deus, ele deseja muito mais do que bênçãos na nossa vida. Deus deseja que nós sejamos herdeiros. E ser herdeiro é ser aquele que vai suceder, é aquele que vai dar continuidade ao plano original de Deus, ao plano perfeito de Deus, ao plano continuado de Deus. Sabe, entender o plano de Deus na nossa vida não é algo fácil. A palavra plano, ela tem o significado de projeto, daquilo que é desígnio, daquilo que você foi destinado para viver, aquilo que o seu espírito foi inclinado para viver, aquilo que o seu espírito foi destinado a realizar na terra. E o desejo de Deus é que cada homem, que cada mulher que o conheça, quando você conhece a Deus, você está destinado a conhecer o plano de Deus. Há uma intenção do céu, há um desejo do céu em relação a você, há um plano do céu em relação a você. Quando você olha para alguém, quando você, principalmente, eu uso esse exemplo porque Deus é Pai. Quando você olha para o seu filho, você tem desejo sobre ele, você tem plano sobre a vida dele, você tem intenção sobre a vida dele. Você é uma pessoa intencional. Deus te criou como uma pessoa intencional. Ninguém se relaciona com ninguém sem intenção. Você não entrou nesse culto sem uma intenção. Você precisa ter uma intenção, você precisa ter um desejo. Nós temos dentro de nós a característica de desejarmos. Nós temos a característica, quando você olha para uma comida que você gosta, você deseja aquela comida. Quando eu lembro de um pudim, eu desejo um pudim. Quando eu lembro de algo, eu posso desejar aquilo, porque Deus me criou com essas características. O homem, ele tem as características de Deus dentro dele. Na verdade, muitas características que você tem, você recebeu do seu Deus, você recebeu do seu Pai. Você é uma pessoa de intenção. Ninguém se relaciona com ninguém sem intenção. Todo relacionamento tem que ter um propósito. Quando você começou a se relacionar com alguém que você estava gostando, você tinha um propósito com essa pessoa, de se casar com ela, de constituir uma família, de constituir
constituir um lar. Então Deus é um Deus que Ele chama o seu povo para nascer para um propósito, para nascer para um plano específico, para um plano definido, para um projeto. Você entrou aqui essa noite e Deus, Ele quer que você tenha intenção essa noite. Você tem que ter planos essa noite. Você tem que ter desejos essa noite. Você tem que ter sonhos essa noite. Você tem que ter projetos essa noite. Deus é um Deus de intenção. Só que desse caminho de Deus, para que nós venhamos de fato descobrir tudo aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida, isso leva tempo. Desenvolver um propósito de vida, entender o seu destino, entender o seu desígnio, entender o seu propósito de vida, leva tempo. Não nasce do dia para a noite, não acontece do dia para a noite, não é como um piscar de olhos. Você acorda e descobre o que você tem que ser na terra. Isso leva tempo, isso custa, isso tem um tempo, isso é um processo. E eu sempre digo que nós queremos as coisas sem passar pelo processo, mas o caminho de você conquistar é você passar pelo processo, porque é no processo que você vai dar valor àquilo que você conquista. Ou seja, o esforço, o sacrifício é necessário. Quando você conquista algo que você não lutou por aquilo, você não dá o verdadeiro valor, porque você não lutou por aquilo, você não sabe o valor daquilo. Agora, quando você conquista algo, enquanto alguém diz para você, só isso? Aí você diz, só isso não, só isso para você que não sabe o que eu vivi para chegar até aqui. Mas para chegar até aqui eu paguei um preço. Para ter essa casa eu paguei um preço. Para ter essa pessoa ao meu lado eu paguei um preço. Para ter essa empresa eu paguei um preço. Para ter este filho eu paguei um preço. Para ter essa condição eu paguei um preço. Para estar aqui hoje sentado na casa do Senhor, buscando o Senhor, eu paguei um preço muito alto. Eu paguei um preço de perseverança, eu paguei um preço de amor, eu paguei um preço de entrega. Então para todo mundo pode ser só isso, mas para você custou caro, porque você passou pelo processo. A pessoa olha de fora, mas você passou pelo processo, querido. Tem coisas na sua vida que ainda não aconteceram. Por quê? Porque antes de Deus te dar a promessa, Deus quer que você passe pelo processo. Porque quando você receber a bênção de Deus, a herança de Deus, a promessa de Deus, você vai dizer, bendito seja o Senhor. O processo é importante para Deus. Só que o processo muitas vezes traz dor. O processo muitas vezes traz confronto. O processo muitas vezes traz um caminho que você vai ter que ser gerado de uma forma que muitas vezes você não quer. O processo muitas vezes exige entrega. O processo muitas vezes exige sacrifício. O processo muitas vezes exige renúncia. O processo muitas vezes exige submissão, obediência. O processo muitas vezes exige um coração ensinável. O processo muitas vezes exige um coração disposto, um coração comprometido. O processo muitas vezes exige consagração. Sabe, desenvolver o propósito de vida não é fácil. Na vida de Moisés não foi diferente. Nós temos tendência de lembrar da última parte da vida de Moisés, porque a última parte da vida de Moisés, a vida de Moisés é dividida em 3 ciclos. O primeiro ciclo, que são os primeiros 40 anos, o segundo ciclo, que são mais 40 anos, e o terceiro ciclo, que são os 40 anos de ápice da vida de Moisés. Os últimos 40 anos são os 40 anos que a igreja mais conhece. Por quê? Porque são os 40 anos que Moisés está próximo de Deus, que são os 40 anos que Moisés entendeu o seu propósito, que são os 40 anos que Moisés entendeu e agora ele está disposto a viver tudo que
Deus tem para a vida dele. Sabe, querido, sabe o que eu aprendo aqui? Quanto mais você demora a entender o propósito de Deus na sua vida, menos a sua vida será relevante. Porque a primeira parte e a segunda parte da vida de Moisés não é tão relevante, mas a última parte da vida de Moisés é extraordinária, é emocionante, é extravagante, é poderosa. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Tenha vontade de aprender esse processo e viver, e não ter medo de viver esse processo de Deus, porque à medida que você corre para o Senhor, é à medida que a tua vida vai se tornar uma vida espetacular na presença de Deus. Não tenha medo. A última parte da vida de Moisés é a parte mais interessante. Então, na verdade, ele passou 80 anos para descobrir o propósito original da vida dele. Porque 40 mais 40 é 80. Então ele viveu em média 120 anos. Só os últimos 40 anos da vida dele foram a parte que a igreja mais conhece. Moisés, um homem adorador. Moisés, um homem cheio de Deus. Moisés, um homem que quer ver a face de Deus. Moisés, um homem que levou o povo em direção à terra de promessa. Moisés, um homem que Deus usou para abrir o mar vermelho. Moisés, um homem que Deus usou para ser aquele que ia falar a Faraó os sinais e a vontade de Deus. Sabe, querido, todas as vezes que você entra aqui é porque Deus está dizendo: eu quero revelar o meu plano na sua vida. Eu quero revelar o meu plano na sua vida. Eu quero revelar o meu plano na sua vida. Diga para uma pessoa ao seu lado: Deus tem um plano na sua vida. Diga para a pessoa do outro lado: Deus tem um plano na sua vida. Ah, você pode dar glória a Deus por isso, querido? Sabe, isso é tão poderoso porque leva tempo para desenvolver o propósito. E Deus, em todo o tempo, Ele quer que você decida o tempo. Sabe, o Espírito Santo, Ele precisa ativar um dom em você. E que a igreja não costuma buscar esse dom. Por quê? Porque a igreja, muitas vezes, ela está em busca só dos dons visíveis aos olhos dos homens. Porque aquilo que é visível dá, muitas vezes, reconhecimento humano. Aquilo que é visível, muitas vezes, chama a atenção dos homens. Aquilo que é visível, muitas vezes, os homens gostam. Mas entre muitos dons, tem um dom que ele é necessário para essa geração de hoje, que é o dom do discernimento espiritual. Você tem que buscar esse dom poderosamente. É o dom do discernimento espiritual. Você tem que discernir pessoas na sua vida. Você tem que discernir lugares na sua vida. Você tem que discernir tempos na sua vida. Você tem que discernir vontade de Deus na sua história. Porque o que era vontade no passado talvez não seja vontade hoje. O que foi bom há 10 anos atrás na sua história talvez não é bom hoje. Talvez lugares que foram bons na sua vida em alguma época não são bons hoje, porque você está num tempo de realização do plano da vontade de Deus. Então, enquanto você não discerne pessoas, enquanto você não discerne lugares, enquanto você não discerne tempo, você continua caminhando como alguém que está fora do tempo, como alguém que está fora do propósito. Tem pessoas que foram boas na sua vida em alguma época. Glória a Deus, Deus seja louvado, Deus abençoe, Deus prospere, Deus dê vitória, Deus cuide. Mas hoje elas não são mais boas na sua vida, não porque elas são pessoas ruins ou de mau caráter, mas simplesmente porque o tempo da sua história mudou, o tempo da sua vida mudou, o tempo da sua trajetória mudou. Então você tem que entender que aquele caminho que você seguiu com aquela pessoa até aqui não é um caminho que você tem que continuar a seguir. Por quê? Porque se você continuar com aquela pessoa, talvez você vai para o buraco que ela foi. Se você continuar com aquela pessoa, talvez você vai ficar frio como ele ficou. Se você for continuar com aquela pessoa, talvez você vai ficar incrédulo como ele ficou. Discernir pessoas é fundamental. Discernir lugares é fundamental. Tem lugares que é bom para todo mundo, mas não é bom para mim, não é bom para você. Tem lugares que todo mundo se sente bem, mas eu e você não vamos se sentir mais bem. Tem lugares que aparentemente você está ali, e quando você está ali, você se perde no propósito de Deus. Você divaga no propósito de Deus. Você se sente fraco no propósito de Deus. Você se sente fora do propósito de Deus. Você tem que discernir o tempo.
discernir o tempo? Um louvor. Cantar a música da harpa é maravilhoso, não é? Quem gosta? Quem é da geração que cantava a música da harpa? Eu sou da geração que cantei muita música da harpa no culto. Nós continuamos a cantar a música da harpa na consagração. Nós continuamos a cantar a música da harpa, por exemplo, na ceia. Várias músicas da harpa são cantadas na ceia na hora de passar o cálice. Mas nós temos que discernir o tempo. Imagina uma igreja que diz assim: não, aqui só canta a música da harpa. Essas músicas novas não são de Deus. Essas músicas novas não têm o apelo do Espírito Santo, porque o que vale pra gente é só a música da harpa. Sabe o que é isso? Não discernir o tempo. E usando essa ilustração do nosso contexto de entender, discernir o tempo, as músicas que o Espírito Santo está produzindo nesse tempo, as músicas que o Espírito Santo está revelando para a igreja nesse tempo, e que nós não podemos desprezar o Espírito Santo, e que nós não podemos renunciar à ordem de Deus, à direção de Deus, e que você precisa correr para o hoje de Deus na sua vida, e que você precisa se abrir para o hoje de Deus na sua vida, e que você precisa decidir viver o hoje de Deus na sua vida. Então discerna o tempo. Oh Deus, aleluia. Sabe, Moisés, Deus queria que ele discernisse o tempo. A Bíblia diz que Moisés, ele é um milagre, porque Moisés foi alguém que ele nasceu, e quando ele nasceu, Satanás sabia que ele ia nascer, o diabo sabia que ele ia nascer, como sabia que Jesus ia nascer na terra, porque Moisés é um libertador, Jesus é um libertador. Todo aquele que nasce da vontade de Deus, ele tem que se tornar um libertador. Amém, querido? Você é um libertador da sua casa, você é um libertador da sua família, você é um libertador dos seus amigos, você é um libertador da sua rua, você é um libertador na sua faculdade, você é um libertador no seu trabalho. Se Moisés é da genealogia de Cristo, ele é um libertador. E se eu e você somos da genealogia de Jesus, nós nascemos para ser libertadores. Moisés, ele nasceu com o decreto do diabo. O diabo, ele fez uma reunião para matar Moisés. Ele criou uma estrutura para matar Moisés. Houve um decreto de Faraó para que crianças nos dias de Moisés morressem. E a Bíblia diz, a história diz que nos dias de Moisés, centenas e centenas e centenas de crianças morreram no rio Nilo, comidas por crocodilos, por jacarés que estavam ali naquele rio Nilo. Mas a Bíblia diz que Joquebede discerniu o tempo. Joquebede discerniu o tempo. Joquebede discerniu a pessoa que era Moisés. Ela discerniu que Moisés não era qualquer um. Se você ler o nascimento de Moisés, a Bíblia diz que Joquebede, ela vai olhar para Moisés e vai dizer que ele é belo. Em algumas traduções vai dizer que ele é agraciado. E sabe o que significa ser agraciado? Aquele que é amado por Deus, aquele que é cuidado por Deus, aquele que é segundo a vontade de Deus. Joquebede, ela olhou para Moisés e ela discerniu a pessoa de Moisés. Discerna, querido, as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Discerna o seu chefe. Ele não está para te amaldiçoar, ele está para te abençoar. Discerna a empresa que você trabalha. Abrace o projeto, sonhe o projeto. Por quê? Porque quando você discerne, as coisas se tornam fáceis. Deus passa a abençoar. Sabe o que acontece? Joquebede discerniu. E porque ela discerniu quem era Moisés, ninguém discerniu. Foi ela que discerniu quem era Moisés. E porque ela discerniu quem era Moisés, a Bíblia diz que ela decidiu não entregar o menino para ser morto no rio Nilo, mas guardar o menino. É verdade. E quando ela não conseguiu mais guardar o menino, e eu acredito que Joquebede não conseguiu guardar o menino, porque talvez o menino começou a crescer demais, chorar demais. Menino, criança pequena faz barulho, e talvez existiam vizinhas que já tinham perdido algo. Existem muitas vezes situações na nossa vida que alguém que perdeu não tolera você ter porque perdeu. Alguém que muitas vezes perdeu alguma coisa não tolera a sua vitória porque você perdeu. Mas eu quero dizer algo para você: não aprenda a ser aquele que não celebra a vitória do seu irmão. Aprenda a ser aquele que aprende a celebrar a vitória do seu irmão, por mais que essa vitória do seu irmão hoje te traga aparentemente um confronto, porque a vitória dele relembra algo que você perdeu. Se você aprender a celebrar a vitória do seu irmão, o Deus da restituição, ele vai restituir na sua vida tudo aquilo que você perdeu. Muitas vezes o irmão compra um carro, ele troca de carro e a gente continua com o mesmo carro. A gente diz: esse irmão é exibido. De 6 em 6 meses troca de carro. Para que isso tudo? Por que não dá aos pobres?
aos necessitados. Irmão, celebre a vitória do teu irmão. Quando você começar a celebrar que se o teu irmão troca de carro de 6 meses, amém, amanhã Deus vai abrir um caminho poderoso para você. Aprenda a não ter inveja, mas aprenda a ser aquele que vai celebrar a vitória do povo de Deus, porque a vitória do teu irmão é a tua vitória, a sua vitória é a minha vitória é a sua vitória, a vitória do Ministério Água Viva é a vitória de Cristo nessa cidade, em Brasília e no Brasil. Aleluia, Deus. Eu creio, Deus. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Ela teve que entregar um menino porque talvez pessoas não iam conseguir guardar o segredo com ela porque tinham perdido. Mas ela não entregou o menino ao diabo. Ela fez uma cesta, ela colocou o menino dentro, bentumou com pinche e jogou ali na lateral do rio Nilo. E o Senhor, querido, ele deu um livramento. Por quê? Porque Joquebede discerniu o propósito. Quando você discerne tempo, lugares e pessoas, Deus, ele dá o livramento. Deus deu o livramento. Moisés não morreu, e além de não morrer, querido, Deus é tão perfeito. Moisés, ele foi adotado pela única pessoa que poderia mudar o decreto de Faraó. Quem podia mudar o decreto de Faraó? Só a filha de Faraó. Quem pode falar no seu coração algo que quebranta o seu coração? O seu filho. O seu filho, Rian, certa feita, ele disse no meu aniversário, ele gravou um vídeo e ele falou assim: o meu pai deixa de comprar coisas para mim, para comprar coisas para ele, para comprar para mim. Por que eu faço isso? Porque um pedido do Rian muda o desejo do meu coração. Querido, se você entendeu o que diz o Salmo de número 2, Deus, ele está dizendo: pede-me, filho, hoje eu te gerei. Pede-me, filho, e eu te darei as nações por herança. O seu pedido pode mudar situações. O seu pedido pode mudar circunstâncias. Você tem que aprender a se relacionar com Deus como filho. O seu pedido pode fazer que milagres aconteçam agora. Sabe, a história de Moisés foi mudada. Faraó fez que um hebreu entrasse no meio do seu palácio porque foi adotado pela sua filha, que o achou à beira do rio Nilo. A palavra de Deus nos diz que quem foi para cuidar de Moisés foi a própria mãe de Moisés. E eu fico vendo, querido, sabe, olha o projeto, olha o plano perfeito de Deus, querido. Olha o plano perfeito de Deus que ele tem nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus queria uma ponte na terra para que ele continuasse a ministrar na vida de Moisés. Moisés estava entrando dentro do palácio. Moisés ia aprender a cultura do Egito. Moisés ia aprender os deuses do Egito. Moisés ia aprender toda a estrutura do Egito. E a palavra de Deus diz que agora Deus vai colocar alguém ao lado de Moisés, para que Moisés cresça e ele conheça o Senhor. Quem Deus vai colocar ao lado de Moisés? A mãe de Moisés, a própria Joquebede vai amamentar Moisés, vai cuidar de Moisés no palácio de Faraó. Eu fico vendo Joquebede amamentando Moisés, sabe? O Espírito me mostra Joquebede amamentando Moisés e ela cantando louvores a Moisés, ela cantando louvores com Moisés. Eu vejo Joquebede alimentando Moisés e botando Moisés para dormir com orações, sabe? Moisés, ele cresceu, mas ele não conseguiu discernir. E a Bíblia diz que um dia, já grande, já formado, ele vai ver agora um egípcio espancando um israelita. Moisés não era egípcio. Moisés era um homem que tinha sido colocado no meio da cultura dos egípcios. Ele era um príncipe, ele foi treinado para a guerra, ele foi treinado em vários idiomas, ele tinha capacidade de participar e viver em várias culturas. Então quando ele viu aquela situação,
ele decidiu agir com justiça própria. E a Bíblia diz que ele assassinou aquele egípcio. E quando ele assassinou aquele egípcio, irmão, a Bíblia diz que então ele começou a viver um tempo a qual ele começou a ser provocado por Deus. Sabe por quê? Porque quando você não discerne o propósito de Deus, Deus vai permitir que lutas advenham sobre a sua vida, que situações de vergonha venham sobre a sua história, que situações de frustrações venham sobre a sua vida, para que você seja provocado a viver o propósito de Deus. Moisés, ele matou aquele egípcio, e agora a Bíblia diz que ele tem dois caminhos a seguir. O primeiro caminho é se apresentar diante de Faraó e dizer assim: eu matei e quero um julgamento justo, eu sou príncipe. Querido, você acha que Faraó estava preocupado com algum hebreu que morresse? Faraó era a própria figura do diabo. Faraó era a própria tipologia, representação humana. Faraó era a própria pessoa que Satanás usava pela permissão de Deus para escravizar o povo egípcio. Você acha que um soldado egípcio, quando matava um hebreu, ele morreria? Você acha que um soldado egípcio, quando matava um escravo, ele seria condenado? Claro que não. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele decidiu fugir. Ele decidiu fugir em vez de encarar. Ele decidiu fugir. Ele decidiu se esconder. Meu Deus, xarabachou, aleluia, Deus. Sabe, queridos, e muitas vezes é assim. As frustrações, os fracassos, as decepções da vida, aquilo que não conseguimos ainda discernir e não fizemos da maneira correta, mas fazemos da maneira contrária, nos conduz a não vivermos o plano de Deus. Mas em vez de vivermos o plano de Deus, de fugirmos, de nos escondermos, de sermos aqueles que vamos não viver o plano de Deus, mas vamos fugir do plano de Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele não voltou para o palácio de Faraó quando ele assassinou aquele homem. A Bíblia diz que Moisés, ele fugiu para um lugar que chama Midian. Se você olhar no mapa, aonde está o Egito, aonde está Gozém, aonde está Pison, aonde estão as principais cidades do Egito, você vai ver que Moisés não foi para o povo hebreu. Moisés não fugiu lá para o povo hebreu, aonde eles ficavam em Gozém. A Bíblia diz que Moisés, ele foi para o outro lado do Egito. Ele saiu do Egito, ele foi para o outro lado do mar, ele foi para Midian. Sabe por quê? Porque Moisés decidiu se esconder. Sabe, queridos, muitas vezes nós decidimos nos esconder. Muitas vezes nós decidimos fugir. Quantas coisas Deus tem querido realizar na nossa vida, mas há um desejo de fuga da nossa história. Sabe por quê? Porque se esconder é melhor do que encarar. Quantas vezes nos escondemos dos planos e propósitos que Deus tem para as nossas vidas? Quantas coisas hoje você tem certeza que Deus tem para a sua vida, mas você se esconde, você coloca uma desculpa, você coloca um empecilho, você coloca uma dificuldade. Quantos aqui tem uma chamada no louvor? Quantos aqui tem uma chamada para ser um guitarrista? Quantos guitarristas estão escondidos aqui? Quantos tecladistas estão escondidos aqui? Quantos baixistas estão escondidos aqui? Quantos homens da palavra estão escondidos aqui? Mas em vez de vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós estamos se escondendo. Moisés se escondeu. Moisés foi para Midian. Moisés não encarou, querido. Se você quer ser um homem vencedor, não tenha medo dos empates da vida. Não tenha medo de assumir as suas crises. Não tenha medo de assumir as suas frustrações. Não tenha medo de assumir as suas quedas. Não tenha medo de assumir os dias de derrota da sua vida. Moisés, ele assassinou alguém. E quando alguém fala algo de você que você não fez, é mais fácil você se defender. Mas quando alguém fala algo de você que você fez, que você cometeu, é mais difícil se defender. Eu acredito que Moisés, ele começou a sair e as pessoas começavam a dizer: lá vai o assassino, lá vai o assassino, lá vai o assassino, lá vai o assassino. Esse que está aqui no meio de Midian é porque ele fugiu do Egito, é porque ele fugiu. Ele era príncipe no Egito, ele era alguém que era da alta corte do Egito, ele era alguém que era vencedor no Egito, ele era alguém da alta corte social, ele era alguém muito bem financeiramente, ele era
era alguém muito inteligente, mas Moisés agora, ele vai para Midian. Sabe por quê? Porque ele não quer encarar suas frustrações, porque ele não quer encarar suas derrotas, porque ele não quer encarar os seus dias de queda, porque ele não quer encarar suas fraquezas, porque ele não quer encarar os seus fracassos. Querido, em nome de Jesus, o Deus que te permite cair é o Deus que te levanta. O Deus que permite que essa frustração chegou à sua vida é o Deus que te dá capacidade e força para você se levantar. A Bíblia diz: a minha graça te basta. Paulo, mesmo nas fraquezas, a minha graça te basta. Encare, querido. Quando a gente tem problema com alguém, sabe o que a gente faz? Foge. Quando a gente tem problema na família, sabe o que a gente faz? Não pisa mais o pé na casa daquele familiar. Quando a gente tem problema com o pastor, sabe o que a gente faz? Foge. Quando a gente tem problema na igreja, sabe o que a gente faz? Muda de igreja. Quando a gente tem problema no trabalho, sabe o que a gente faz? Muda de trabalho. Quando a gente tem problema na rua, sabe o que a gente faz? Se a gente puder, se a gente tiver dinheiro, muda de casa. Sabe por quê? Porque pra gente é mais fácil fugir do que resolver o problema. Só que para Deus é diferente. O que Deus quer não é que você aprenda a fugir. O que Deus quer é que você resolva problemas. A Bíblia diz: antes de você entregar sua oferta no altar, vai lá e se resolva com o seu irmão e entregue a oferta no altar. Sabe o que Deus está ensinando? Aprenda a resolver problemas. Nem tudo sou eu que vou resolver. Foi você que fez, é você que vai resolver. É você que tem que pegar o cálice na hora e ir até o irmão e pedir perdão. É você que tem que olhar e dizer assim: eu quero aprender com você. Eu pisei no seu carro, me desculpa, eu falhei, eu errei, me perdoa. Se ele vai te perdoar ou não, agora é com ele. Mas você pediu perdão. Oramanagaçai. Quando a gente tem problema no casamento, a gente pega as coisas e vai para a casa da mãe, vai para a casa do pai. Não, você não vai voltar para a casa da sua mãe, você não vai voltar para a casa do seu pai, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Você vai resolver o problema no teu casamento. Se tem problema no seu casamento, é porque brecha foi aberta, ou por você, ou pela sua esposa, ou pelos dois. Mas eu sei de uma coisa: aquele que se humilha diante de Deus, ele encontrará misericórdia e graça. E o Deus da glória da segunda casa, ele virá sobre o teu casamento, sobre a tua família, e Deus vai resplandecer a glória dele. Por que a gente tem dificuldade de dizer assim: irmão, estou com problema com você? Por que isso nos ofende? Por que isso ofende tanto? Porque ofende tanto você ouvir de alguém: você está errado. Você tem que entender o que é mentoria espiritual. Muitas vezes nós precisamos, Deus precisa dar uma volta com você para te falar algo tão simples: você está errado. Porque muitas vezes você não está preparado para ouvir isso. Você está errado. Sabe, Moisés, ele vai fugir. Porque fugir para nossa carne é melhor do que resolver. Mas para Deus, resolver é melhor do que fugir. Não se torne um fugitivo. Aonde veio a vergonha, é nesse mesmo lugar que vai vir a dupla honra do Senhor. Eu vou repetir, querido: aonde veio a vergonha, é nesse mesmo tempo, é nessa mesma cidade, é nesse mesmo casamento, é nessa mesma família, é nessa mesma igreja, é nesse mesmo tempo que vai vir a dupla honra do Senhor sobre a sua vida. Sabe qual a palavra de Deus para você? Pare de fugir. Sabe qual a palavra de Deus para você? Pare de fugir. Deus tem um plano na sua vida. Se ele não
te deixou morrer diante dos jacarés, Ele não vai te deixar morrer diante de Faraó, porque o Deus que já te livrou, Ele já disse: eu tenho um plano na sua vida. Aleluia! Santo, santo é o teu nome. Glória te damos, Senhor. Sabe, Moisés vai fugir. Glória te damos. E sabe o que acontece quando a gente foge? Quando a gente não encara aquilo que a gente tem que encarar. Quando nós não resolvemos aquilo que nós precisamos resolver em nós. Quando nós não nos confrontamos e quando não confrontamos a realidade, que não passa só por Deus, mas passa pelas nossas atitudes de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Nós passamos a perder a nossa identidade. Nós passamos a perder a nossa identidade. Moisés foi treinado para ser quem, querido? Um líder. Deus treinou Moisés sem que Moisés soubesse. Deus treinou Moisés pelas circunstâncias da vida e pela experiência da vida. Você acha que a sua jornada é por acaso? Talvez você nasceu numa família desequilibrada. Talvez você é filho de um aborto. Talvez que não aconteceu. Talvez você nasceu no lar de alguém que era alcoólatra. E você diz: por que comigo aconteceu justamente isso? Por que eu não nasci na família do Roberto Justo? Por que eu não nasci na família do homem mais rico da terra? Sabe por quê? Porque você foi treinado para ser alguém que vai manifestar a glória de Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus se manifesta naqueles que têm aparência de fraco. O poder de Deus se manifesta naqueles que o mundo diz: esse aí dessa casa aí não sai nada. Essa casa aí tem um alcoólatra, essa casa aí tem um drogado, essa casa aí é toda desmantelada. Querida, é desses lugares que Deus vai pegar pessoas e vai levantar. Sabe, Moisés foi cuidar de ovelha, mas não é ovelha pessoa. Ele foi cuidar do bicho, do animal ovelha. Ele se tornou, agora você lê o texto comigo, ele está pastoreando ovelhas. Um homem que foi treinado na alta corte do Egito, que foi treinado para ser um governador de Pinzon, de uma das cidades do Egito. Um homem que foi treinado para ser um general de guerra. Um homem que foi treinado para ser um embaixador do Egito e viajar ao mundo. Um homem que foi treinado para ser um homem que ia ser um homem de grandes relacionamentos. Ele está vivendo agora escondido lá em Midian. Sabe o que é isso? O diabo quer fazer que Moisés perca o plano que Deus tem para a vida dele. Moisés ali, ele vai perder a identidade. E sabe o que acontece, querido? Quem não tem identidade, qualquer coisa é bom. Meu Deus! Eu vou repetir para você: quem não tem identidade, qualquer coisa é bom. Quem não tem identidade, qualquer coisa é bom demais. Quem não tem identidade de comida, qualquer comida é boa. Sabe por quê, querido? Para um animal, um porco, qualquer comida é boa, porque o porco não tem identidade de comida. O que o porco come? Lavagem. O que é lavagem? Resto de todo tipo de comida. A Bíblia diz que o filho pródigo, quando ele foi comer resto de comida dos porcos, a Bíblia diz que ele se lembrou da casa do pai. Sabe por que ele se lembrou da casa do pai? Porque ele tinha identidade. Sabe que você tem a identidade do seu pai. Deus te deu uma identidade. Deus te deu características. Deus te deu um nome. Deus te deu um sobrenome. Pastor, qual é o meu sobrenome? O nome de Jesus. Qual é o seu sobrenome? O nome de Jesus. No 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 nome de Jesus. Eu não sei se aqui tem Andrade, se tem Vieira, se tem Lima, se tem Silva. Eu sei que aqui, meu irmão, lá fora você tem essa certidão, mas a certidão do céu, seja João, a Paulo, Pedro, Júnior, Apoliano, Tiago, aqui todos nós só temos um sobrenome: Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. O Paulo, ele diz no nome de Jesus. O Tiago diz no nome de Jesus. A Maria diz no nome de Jesus. O João diz no nome de Jesus. Nós dizemos no nome de Jesus. Sabe, quem não tem identidade, qualquer coisa é bom. Quem
Quem não tem identidade, qualquer louvor é bom. Quem não tem identidade, qualquer palavra é boa. Quem não tem identidade, querido, qualquer culto é bom. Quem não tem identidade, qualquer lugar é bom. Por quê? Porque não tem identidade. Sabe, queridos, você tem que ter uma identidade. Quem não tem identidade, qualquer pessoa é boa. Qualquer lugar é bom, qualquer situação é boa. E nós precisamos ter uma identidade. Sabe, quando o Rian, quando a Ana Júlia, quando a Maria Alice vão para o colégio, eu, a pastora Poliana, temos o costume de dizer: você é inteligente, você é inteligente, Ana Júlia, você é inteligente, Rian, você é inteligente, Maria Alice. Sabe por quê, querido? Não é o que tira nota 0 que vai glorificar a Deus, é o que tira a melhor nota que vai glorificar a Deus. Sabe, não é aquele que é o pior aluno da sala que vai glorificar a Deus, é aquele que é o melhor aluno da sala que vai glorificar a Deus. E a gente tem que tirar essa mentalidade que qualquer coisa é boa, porque isso é uma mentalidade religiosa, franciscana. Qualquer coisa é boa, tudo que tem na terra é bom. Não, querido, eu tenho discernimento, eu tenho discernimento do culto, eu tenho discernimento de palavra, eu tenho discernimento de louvores, eu tenho discernimento da presença dele, eu tenho discernimento da vontade dele, eu tenho discernimento do caminho dele, eu tenho discernimento dos planos dele na minha vida. Eu posso não entender tudo, mas eu tenho que discernir os caminhos dele. Você tem que ter identidade. Sabe por que eu falo isso pro Rian? Porque eu sei, se eu não der uma identidade para ele, o colégio vai dar uma identidade para ele. Se eu não der uma identidade para ele, a faculdade vai dar uma identidade para ele. Se eu não der uma identidade para ele, os amigos dele vão dar uma identidade para ele. Se eu não der uma identidade para ele, o mundo vai dar uma identidade para ele. Se eu não der uma identidade para ele, o diabo vai usar alguém, vai usar alguma circunstância para dar uma identidade para ele. Sabe, você não precisa entrar na escola para a escola dizer a sua identidade. Você não precisa entrar na faculdade para a faculdade dizer a sua identidade. A Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estiveram lá na Babilônia, mas sabe o que acontece? Eles tinham uma identidade de Deus, eles tinham uma identidade do céu. Por mais que o nome deles foram trocado, a identidade deles não foi trocada. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado a identidade deles. Você tem um pai que todas as manhãs, quando você acorda, ele diz: tu és o meu filho, tu és a minha filha, tu és o meu escolhido, tu és a minha escolhida. Ele te deu uma identidade. Moisés perdeu a identidade. Não é a identidade de ter a certidão no cartório egípcio, é a identidade de tudo aquilo que Deus quer que ele seja. Sabe, ele perdeu a identidade. Sabe, Moisés, ele está se esquecendo quem ele é. Não se esqueça quem você é. Não se esqueça quem você é. Sabe por que muitas pessoas estão em crises? Porque se esqueceram quem é. Se esqueceram quem são no Senhor. Se esqueceram para que foram chamadas no Senhor. Sabe por que muitas pessoas estão em crise? Porque se esqueceram que tem que cumprir um propósito na terra. Mas não esqueça quem você é. Sabe, ele se esqueceu e ele está ali 40 anos agora, vivendo naquele esquecimento. Ele está 40 anos vivendo e esquecendo quem ele é. Só que a Bíblia diz, você lê o texto, que Deus vai visitar Moisés. É nesse momento que Deus vai visitar Moisés. Deus vai se manifestar através de uma sarça e Deus vai visitar Moisés. Deus vai te encontrar, Moisés. Sabe por quê? Porque Deus quer trazer de volta a identidade de Moisés. Porque Deus não desiste de Moisés. Porque Deus está dizendo, eu fiz um investimento muito grande na sua vida, e por mais que você desistiu de quem você pode ser em mim, eu não desisti de quem você pode ser em mim, e o que você pode ser para essa terra, através do meu nome, querido. Não desista, porque Deus veio aqui essa noite e me deu essa palavra para dizer para você, você precisa viver o plano de Deus. Sabe, quando a gente perde a identidade, a gente passa a ser alguém que se conforma, a gente se adapta. E cuidado com a adaptação.
Cuidado com a adaptação, querido, que nem sempre você foi chamado para se adaptar. Tem lugares que você nunca vai se adaptar. Tem situações que pode ser bom para o mundo, mas para você não é. Sabe, Moisés, ele foi treinado no egípcio para se adaptar. Ele falava vários idiomas. No mínimo, Moisés falava de 3 a 4 idiomas. Moisés era um homem que podia conhecer todos os deuses que todas as regiões ao redor adoravam, porque ele era um príncipe no Egito. E sabe o que acontece? Ele tinha uma grande característica: se adaptar. Quando a gente tem uma característica, se adaptar, isso é muito perigoso, porque você tem a tendência de se adaptar àquilo que você não foi chamado para se adaptar. Por exemplo, nós ganhamos um cachorrinho, eu e a pastora Alice, né? Você vê como Deus é um Deus de detalhe. Começou a bater esse clamor na nossa alma. Alice sempre falando que queria um cachorrinho. Alice, você quer um cachorrinho? Quero um cachorrinho. Alice, você quer um cachorrinho? Quero um cachorrinho. E aí, um dia, uma pessoa que ganhou um cachorro, não ficou com o cachorro, deu para uma outra pessoa em Águas Claras. E essa pessoa também ficou com o cachorro, mas não podia ficar com o cachorro, porque o cachorro já tinha 2 da mesma raça. Um dia desse eu fui na agropecuária e falei: moço, o modelo do meu cachorro é esse. Aí eu vou, não é modelo, é raça. Em 2018, 2.0. Sabe, queridos, e aí esse clamor nasceu. E aí essa pessoa lá de Águas Claras, Deus abençoe essas pessoas, essa família, ela conhecia a Rai, que é como se fosse a nossa filha adotiva. E a Rai, essa pessoa falou: olha, nós não vamos ficar com o cachorro. Então a Rai falou: olha, o cachorro está aí, é só ganhar um cachorro. Aí ganhamos o cachorro é uma delícia, pequenininho, mas pensa no cachorro que dá trabalho. Eu cresci com um cachorro na minha casa, mas quando eu casei com a pastora eu não tinha mais cachorro. Então eu passei, sei lá, quase 15 anos da minha vida sem mais ter cachorro. Então uma casa sem cachorro é muito bom, né? Mas por outro lado, o cachorro traz alegria, o cachorro traz companheirismo, traz uma série de coisas. Pois bem, nós ganhamos esse cachorro, foi um milagre de Deus. E ganhamos esse cachorro é até caro. Quando eu fui levar ele lá na agropecuária lá para dar a vacina, o cartão não estava totalmente marcado, porque a família que doou o cachorro tinha esquecido de colocar um dos carimbos que vai lá atrás, e o selo lá da numeração da vacinação para dar a próxima. E o que aconteceu? A pessoa não quis dar a vacina, falou: não, esse cachorro é muito caro, moço. Eu falei: ele é caro? Eu falei: ô Glória, eu vou vender. Ele é muito caro. Eu falei: quanto que é esse cachorro? Só por interesse. Ela falou assim: qual que é a raça dele mesmo? Ela não sei o que, é alemão. Ele é um pequenininho assim, parece. Diz que ele é cachorro de madame, dessas madame rica que tem ele, esses cachorros vivem dentro de casa. Espinte alemão. Aí a mulher falou: esse cachorro é de 8 mil a 6 mil reais. Se ele for totalmente, né, a linhagem todinha puro, ele é no mínimo 8 mil. Se ele tiver misturado já um pouco, é 6 mil reais. Eu falei: ó, esse cachorro vale muito, ó. Já é uma poupança que eu tenho aqui, vou cuidar dele bem. Mas ele não é nosso, ele é da Alice. A gente está ali para ver a felicidade dela. Mas você vê o que é se adaptar. Sabe, queridos, antes de ter um cachorro na nossa casa não tinha cheiro de cachorro. Quem tem cachorro em casa normalmente não sente o cheiro de cachorro. Mas quem não tem, quando entra numa casa que tem cachorro, sente o cheiro de cachorro. E por mais que você compre os melhores shampoos, aquela coisa toda, ele já veio com um monte de shampoo caro lá, tá, um monte de coisa. Por mais que você use os melhores shampoos, aquele ambiente fica com cheiro de cachorro. O cheiro de cachorro, quem tem gato fica com cheiro de gato, fica com tudo. Só que como nós somos adaptáveis, o que acontece? Quem tem cachorro, no começo ele sente o cheiro. Um dia desse eu cheguei em casa, eu senti o cheiro de cachorro quando eu abri a porta. Eu falei: meu Deus, essa casa está com cheiro de cachorro aqui, meu Deus, que cheiro é esse de cachorro? Só que acontece? Eu e a pastora estávamos conversando, eu falei: amor, daqui uns dias a gente não vai sentir mais esse cheiro de cachorro. Por quê? Porque o cheiro de cachorro vai desaparecer? Não! Porque eu vou me adaptar ao cheiro de cachorro. Então eu não
sentir mais o cheiro de cachorro. Só quem não tem cachorro, quando entrar na minha casa, que vai sentir, mas não vai falar para mim. Vai dizer, essa casa do pastor tem um cheiro de cachorro aqui, mas ele não vai falar para mim, né? Sabe, queridos, a nossa vida é assim. O perigo da gente sair da identidade original de Deus é que a gente se adapta. Você era músico, mas você pode se adaptar sem ser músico. Você pode passar o resto da sua vida sem cantar. Sabe por quê? Porque você se adapta. Você é chamado da palavra e você pode se adaptar, passar a vida toda sem viver mais o poder da palavra. Você é chamado em tantas áreas da sua vida, profissional, financeira, familiar, mas você pode se adaptar. E isso é um perigo. Meu Deus, aleluia, Deus. Entra numa casa com mofo. Esses dias eu fui numa casa que tinha mofo. Eu entrei no quarto da pessoa. Aquela pessoa não sente o mofo mais. Por quê? Ela se adaptou com as paredes cheias de mofo. Chega, estava descascada. Ela se adaptou. Mas quando eu entrei naquela casa, naquele ambiente, eu senti o cheiro de mofo muito forte. Eu falei, não consigo ficar nesse ambiente, eu tenho que sair, eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Por quê? Porque eu não estou acostumado a estar em ambientes com mofo. Sabe, queridos, eu estou te dando exemplos do dia a dia, mas sabe, isso vai corroendo a nossa existência. Sabe, você pode se adaptar com a miséria, você pode se adaptar com o fracasso, você pode se adaptar com a perca, você pode se adaptar com uma vida sem o Espírito Santo, você pode se adaptar com uma vida sem ler a palavra de Deus, você pode se adaptar com uma vida de solidão. E eu estou aqui para dizer para você, não se adapte àquilo que Deus não te chamou para você se adaptar. Hoje é noite de você se levantar em Deus. É forte demais, Deus. Eu quero que você se levante. Não se adapte. Não se adapte àquilo que Deus não te chamou para você se adaptar. Moisés se adaptou àquilo que Deus não chamou ele para se adaptar. Moisés se adaptou àquilo que Deus está dizendo para ele, não se adapte, Moisés. Ele não se adaptou 1 ano, ele não se adaptou 2 anos, ele não se adaptou 3 anos, ele se adaptou 40 anos. Deixa eu usar uma simbologia aqui. Sabe o que acontece? Relacionamentos que nasceram com um propósito, mas perdem um propósito. Sabe por quê? Se adaptou. Vai namora 1 ano, namora 2 anos, namora 3 anos, namora 4 anos, namora 5 anos, namora 6 anos, namora 7 anos, namora 8 anos, namora 9 anos, namora 10 anos. Sabe o que acontece? Aí você vira para a pessoa e fala, você não vai se casar não? Ah, pastor, a gente já é quase casado, já tem 10 anos que a gente está junto. Se adaptou a viver uma vida amaziada, se adaptou a viver em pecado, se adaptou a viver uma vida sem um compromisso pleno de Deus, se adaptou a viver aquilo que não foi chamado para se adaptar. Querido, você tem que namorar dizendo assim, eu não nasci para namorar, eu nasci para casar, eu não nasci para viver amaziado, eu nasci para constituir uma família, eu não nasci para viver assim. Aleluia! Não se adapte, não se adapte. Sabe, quando Deus está visitando Moisés, Deus está restaurando a identidade de Moisés. Essa identidade de Moisés não está fora, ela foi construída dentro dele. As circunstâncias, os problemas, as percas da vida não podem roubar. Não deixe que o momento fale mais alto do que a sua história. O momento pode falar mais alto por 1 mês. O momento pode falar mais alto por 6 meses na sua vida. O momento pode falar mais alto por 1 ano na sua vida. Mas o momento não pode falar mais alto do que toda a sua vida. Sabe o que acontece? O momento de Moisés é que ele foi um assassino, mas ele não era um assassino na essência. Moisés não tinha no seu caráter uma inclinação para o assassinato. Ele não tinha no seu caráter uma maldade para matar pessoas. É tanto que Moisés, quando ele está vivendo plenamente em Deus, você vai escutar de Deus que ele é um dos homens mais mansos, ou se não o homem mais manso depois de Jesus. Sabe por quê? Porque a história de Moisés é maior do que o assassinato de Moisés. Nós temos a tendência de permitir que o momento fale mais alto do que a nossa história.
Não deixe que um momento na sua vida que aconteceu, de alguma coisa na sua história, em algum momento da sua vida, determine todos os seus dias. Se levante hoje no Senhor, invoque o Senhor, clame ao Senhor, porque Ele é o Deus que não te fez para viver um momento, Ele foi o Deus que te fez para viver uma história até a eternidade. Então Deus, Moisés, ele não é egípcio. Por que ele não é egípcio? Porque ele cresceu 40 anos no meio do Egito, mas ele não tem sangue egípcio. Moisés, ele também não é midianita, ele passou 40 anos escondido em Midian, fugido em Midian, mas ele não é midianita, ele não nasceu para ficar cuidando de gado, ele não nasceu para ficar empurrando gado. Ele casou com Zípora ali em Midian, ele teve Gerson como filho, mas ele não nasceu para viver só aquilo. Aquilo é uma redução da vida de Moisés, aquilo é um rebaixamento da vida de Moisés, aquilo é uma anulação da história de Moisés. Ele não nasceu para viver só aquilo. A terceira coisa, Moisés, ele não é hebreu. Por que ele não é hebreu? Porque por mais que ele tenha um sangue hebreu, ele não viveu as experiências dos hebreus. Moisés nunca levou uma chicotada nas costas. Moisés nunca foi repreendido por um soldado egípcio. Moisés nunca viu seu pai chegar de um dia de trabalho com as suas costas todas feridas de chicote. Moisés nunca foi para o campo plantar para que os egípcios venham colher aquilo que ele plantou. Moisés não é egípcio. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Sabe por que Moisés não é egípcio? Porque Deus não pode fazer de um libertador aquele que tem coração de escravo. A mudança que Deus fez na vida de Moisés não é territorial, é uma mudança interior. Sabe por que Deus mandou Moisés em direção ao Egito? Porque só podia libertar Israel quem tivesse um coração de líder. Só podia ser aquele que ia conduzir o povo à vitória quem tivesse um coração de vitorioso. Só podia abençoar pessoas quem se sente abençoado. O médico pode ter dito que você é doente, mas se você se sente abençoado, você será abençoado. Se você se sente curado, Deus é poderoso para te curar. Então você tem que se sentir em Deus. Moisés não era hebreu, porque se ele fosse hebreu, na essência, ele teria voltado com aquele povo. Porque aquele povo tinha um coração de quê? Aquele povo tinha um coração de quê? Aquele povo tinha um coração de quê? E por que Moisés não voltou com eles? Quando eles sentiram saudade da cebola do Egito. Porque Moisés não te sentia saudade da cebola do Egito. Moisés não comia as cebolas que ele comia. Moisés comia coisas melhores, porque Moisés sentava na mesa de Faraó. Aquele povo sentia saudade das suas casinhas velhas, pequenas, moravam de aluguel, se adaptaram, plantavam e só colhiam o resto, se adaptaram. E o que acontece? Moisés tinha saudade de casinha? Não. Moisés viveu 40 anos no palácio. Moisés tinha saudade de ser escravo? Não. Moisés não era escravo. Então é por isso que Deus mandou Moisés para o Egito, querido. Sabe por quê? Porque Deus sabia, se você tiver um coração de escravo, na primeira adversidade que tiver, você vai voltar para o Egito, você vai voltar para o mundo, você vai voltar para o pecado, você vai voltar para as garras do diabo. Deixa eu te dizer algo: Deus está transformando o seu coração neste lugar. Xarabanadassai. Qualquer luta você quer voltar para o mundo, qualquer adversidade. Por quê? Porque você tem coração de escravo ainda. Qualquer probleminha você quer sair, porque o seu coração é de escravo. Escravo, qualquer coisinha diz, tá vendo aí? É por isso que eu não gosto de trabalhar na igreja. Já tive problema com o irmão, é melhor ficar sentado no banco mesmo. É o mesmo sentimento de escravo. Sabe o que escravo pensa? O que Deus tem é muito bom, mas está bom do jeito que está. Tá vendo aí?
Tá vendo aí, pastor? Quando eu comecei a buscar, os demônios se levantou. Tem um monte de gente que fala isso comigo, pastor. Eu comecei a buscar, sim, irmão, você começou a buscar. Os demônios se levantou mesmo, vão se levantar. Vão se levantar. Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. Porque você está no centro do propósito de Deus. Porque você está no centro do querer de Deus. Então, pastor, estou sendo muito retaliado. Eu acho que é melhor sentar no banco. É melhor que eu me. É melhor que eu me. Quem gritou aí? É melhor eu quê? Grita aí. Que grita aí? Adaptar. É melhor me adaptar. Tem um monte de gente na igreja. É melhor me adaptar. É melhor me adaptar. É difícil demais isso. É melhor me adaptar. Irmão, você vai passar no concurso, mas tem 50 mil inscritos, é melhor me adaptar. Irmão, você vai, não, é melhor me adaptar. Eu quero encerrar orando por você, dizendo isso aqui. Se perguntar para 3 pessoas, numa multidão diferente, e perguntasse para uma pessoa: o que você está vendo nesse copo? Ela ia dizer: eu estou vendo um copo com água quase acabando. Eu estou vendo nesse copo um copo com água quase acabando. Se perguntar para uma segunda pessoa: o que você está vendo nesse copo? Ela vai dizer: eu estou vendo esse copo com água quase cheio. Se perguntar para uma terceira pessoa esse copo: o que você está vendo nesse copo? Eu estou vendo esse copo com água até a metade. O que são isso? 3 tipos de pessoas que veem a mesma coisa, mas veem diferente. Por quê? Porque a visão não é de acordo com aquilo que você vê, mas a visão é de acordo com aquilo que você é dentro de você. A primeira pessoa, ela vê um copo com uma visão pessimista, negativista, incrédula. Ela vê o copo está com água pela metade, sim ou não? Ela vê o copo com uma visão pessimista, negativista, incrédula. O que ela viu? O copo está quase acabando a água. A segunda pessoa, ela vê o copo com uma visão positivista, vitoriosa, uma visão de fé, uma visão futurista, uma visão melhor, uma visão demais. O que ela disse? O copo está com água quase cheio. E a terceira pessoa vê o copo com uma visão realista. Ela vê o copo com o quê? Uma visão realista, crítica, natural, cartesiana. Como que ela vê o copo? Esse copo não está quase cheio nem quase vazio. Esse copo está pela metade. Meu Deus. Sabe por que Deus está falando com Moisés da sarça? Meu Deus. E Ele está dizendo: você irá, você irá, você irá. Porque eu não treinei você para ter uma visão pessimista da vida. Eu não treinei você para ter uma visão fracassada da vida. Eu não treinei você para ter uma visão de achar que você foi chamado para ser pouco. Eu treinei você também não foi para ter uma visão realista da vida. Eu matei, eu sou um assassino, eu sou isso mesmo. Eu acho que eu sou isso porque todos dizem que eu sou isso. Eu treinei você para você ter uma visão de fé. Eu treinei você para você ter uma visão de confiança em quem eu sou na sua vida. Eu treinei você para você ter uma visão